pessoal, vamos aqui para a nossa 16ª aula do curso de Mecânica Clássica. E essa aula eu vou chamar ela de aula 14.3, né? Então ela vai ser a parte 3 da aula 14, porque é uma continuação. Então nessa aula, basicamente, o que a gente vai fazer fazer um exercício, que é o exercício 2.35 do livro texto, do livro do Taylor, de Mecânica Clássica. E vai ser justamente sobre o que a gente viu nas duas aulas anteriores. Só para relembrar, vamos voltar aqui para a gente ver o que a gente fez, né? Então, eu vou voltar lá na aula 14.1. Então, na aula 14.1, a gente considerou esse movimento vertical sujeito ao arraste quadrático. A gente derivou, então a gente escreveu as equações de movimento desse problema. E a gente obteve, então, lá naquela 14.1, na aula 14.1, a expressão para a velocidade da partícula nesse tipo de problema, né? no movimento vertical. Depois, na aula 14.2, a gente obteve, então, a partir dessa expressão para velocidade, a gente obteve uma expressão para a posição da partícula ao longo do tempo, que foi justamente essa expressão daqui. Então, esse logaritmo, né, desse cosseno hiperbólico. Nessa aula, a gente vai passar para um exercício, que é o exercício 2.35 do Taylor. Então, vamos ver o que esse exercício nos diz, né? Então, começando aqui na letra A, o que a gente tem? Ele fala, obtenha os detalhes dos argumentos que levam as equações de movimento do problema às equações 2.57 e 2.58 para velocidade e posição. Então, isso foi justamente o que a gente fez nas duas aulas anteriores. Então, aqui eu vou ignorar essa A, porque a gente já fez esse problema, né? essa parte A, nas duas aulas anteriores, 14.1 e 14.2. Agora, vamos olhar aqui para o B, né? Então, olhando aqui para o item B. Ele diz o seguinte, junte as duas equações introduzindo o parâmetro tal. Mostre que, quando t igual a tal, v alcançou 76% da sua velocidade limite. Aí ele pergunta, quais são os percentuais correspondentes quando t igual a 2 tal e t igual a 3 tal? Então, vamos fazer essa questão B, né? Então, isso daqui que ele fala, a gente vai começar por ela, mas ele também coloca aqui uma parte C, né? Então, a gente tem um C aqui também, que nos pergunta o seguinte, mostre que, quando t é muito maior do que tal, a posição é aproximadamente v limite vezes t. E a gente também vai ter a parte D, que diz para a gente mostrar que, para t pequeno, a equação 2.58 para a posição, né, que é essa expressão, essa 2.58, essa é justamente essa expressão aqui para o y, né, ela fornece, então, essa expressão daqui. Então, vamos ver esse problema começando pelo item P. Né? Então, o item B, ele propõe a gente a introduzir um parâmetro, que ele chama aqui um parâmetro de tal, de V'lim sobre G. E uma coisa que a gente pode fazer aqui, apenas como um breve exercício, é verificar a dimensão desse tal, né? Porque aqui a gente nota que ele diz pra gente, olha, quando t é igual a tal. Isso daqui está correto? O tal tem a mesma dimensão de t? Então vamos só verificar isso daqui rapidamente. Então a gente vai ter o seguinte, olha, a dimensão de tal por meio dessa expressão, ela vai ser quem? Ela vai ser a dimensão da velocidade limite sobre a dimensão da aceleração da gravidade. Quais que são essas dimensões? Então, velocidade, se a gente pensa num sistema de unidade específico, por exemplo, metros por segundo, se eu estou numa determinada velocidade, eu estou a tantos metros por segundo. Então, consequentemente, a velocidade tem dimensão de comprimento sobre tempo. E agora, embaixo, a aceleração da gravidade. Normalmente, se a gente pensa num sistema de unidade de metros por segundo novamente, a gente diz que está a tantos metros por segundo ao quadrado. Então, a dimensão desse g é comprimento sobre tempo ao quadrado. Consequentemente, aqui, esse comprimento vai cortar com esse comprimento daqui e vai sobrar simplesmente a dimensão de tempo. Então, a gente verificou que o tal ele tem, de fato, dimensão de tempo. Então, ele tem a dimensão de tempo. Por exemplo, ele pode ser medido em segundos, horas. Então, é a dimensão de tempo. Com essa definição que a gente fez aqui de tal, se a gente simplesmente pega as nossas expressões que a gente obteve, né, que são essas expressões, que é essa expressão aqui para y, e essa outra expressão aqui para v, note, por exemplo, aqui, que a gente tem essa parte aqui, gt sobre v'lim, mas se a gente definiu lá o nosso tal como v'lim sobre g, então esse termo daqui é 1 sobre tal. Né? E da mesma forma, aqui no nosso y, então a gente tem o g sobre v'lim, então isso daqui vai ser 1 sobre tal, por essa nossa definição. Consequentemente, o que a gente fica aqui? O que a gente vai ter vai ser que
as nossas equações para velocidade e para posição vão ficar como sendo as seguintes. G de t vai ser o v limite tangente hiperbólico de t sobre tal, e nossa posição no tempo vai ser simplesmente, novamente aqui, o v, só tá bugando aqui, vlim, vezes o tal, vezes o logaritmo do cosseno hiperbólico de t sobre tal. Então, vamos só ver esse y, né? Por que apareceu um tal aqui fora? Então, a gente volta aqui no nosso y e a gente vê o seguinte, a gente tem justamente aqui, olha, um v'lim ao quadrado sobre g. Então, v'lim sobre g é tal, então vai ficar um v'lim vezes tal, né? Então, por isso que apareceu aquele tal ali, e aqui dentro igual que a gente fez para velocidade. Então, a gente ficou com essas duas expressões daqui. Agora, vamos ver a primeira coisa que ele fala, né? Então, ele fala para a gente considerar t igual a tal e ver que v alcançou 76% da sua velocidade limite. Então, se t é igual a tal, o que a gente vai ter? Ora, eu vou chamar essa expressão aqui de 2 e essa expressão aqui eu vou chamar de 3. Então, o que a gente vai ter? Se t é igual a tal, a gente olha para a velocidade, né? Então, a gente vai ficar com velocidade em t igual a tal, vai ser, então, a velocidade limite vezes o tangente hiperbólico. Se t é igual a tal, isso daqui, esse argumento aqui do tangente hiperbólico vai para 1, vai ser v'lim vezes tangente hiperbólico de 1. E quando a gente calcula isso daqui, a gente obtém, joga numa calculadora aí, que tangente hiperbólico de 1, ele é 0,76. Então, isso aqui vai ser v'lim vezes 0,76, que é justamente 76% da velocidade limite. Então, se a gente espera um tempo igual a tal, o nosso sistema ele vai ter alcançado 76% da velocidade limite desse sistema, né? Agora, vamos ver com os outros valores. Seguindo essa mesma ideia, né, bem simples aqui, a gente coloca agora t igual a 2 tal e depois t igual a 3 tal. E quando a gente faz isso, né, então a gente tem se t igual a 2 tal, a gente vai ficar então que esse v de 2 tal, ele vai ser o v limite de tangente hiperbólico de 2, e o nosso v igual a 2 tal, eu já vou colocar tudo junto, que eu não preciso fazer separado, né? É bem simples aqui. Então, vai ser o v'lim de tangente hiperbólico de 3. E quando a gente então calcula, né, usa a calculadora aí para calcular isso daqui, vai dar aqui, tangente hiperbólico de 2 vai dar 96%, então, da velocidade limite. E se a gente espera 3 tal, o que a gente vai ter vai ser que o sistema vai alcançar 99% da velocidade limite. Então, a gente tem esse resultado daqui. Ou seja, esperando tal, o sistema alcança 76% da velocidade limite, 2 tal, 96% da velocidade limite, e com 3 tal ele já está bem ali na velocidade limite, né? Já alcançou 99% dessa velocidade limite. Agora, a gente termina aqui essa parte B, né? Esse item B a gente fez. Agora vamos ver o item C. O item C mostra que quando t é muito maior do que tal, a posição é aproximadamente isso daqui. Então vamos ver como que a gente faz isso, né? Então eu vou colocar aqui item C. O que a gente tem? Ora, se ele diz para a gente que t é muito maior do que tal, isso daqui está implicando que t sobre tal é muito maior do que 1, ou seja, ele é um fator grande. T sobre tal é grande. E quando a gente olha, né, a gente pode usar isso daqui para a gente reescrever o nosso cosseno hiperbólico, lembrando que ele está pedindo para a gente trabalhar com o y, né, com a posição, e a gente tem um cosseno hiperbólico aqui. Então, o que a gente vai fazer vai ser utilizar essa informação de que t é muito maior do que tal, para a gente reescrever esse cosseno hiperbólico e obter uma expressão para y. Vou fazer uma aproximação aqui. Mas lembre o seguinte, que esse cosseno hiperbólico, por exemplo, o cosseno hiperbólico de um determinado parâmetro x, ele é e elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2, que a gente trabalhou na aula passada. E a gente percebe que, como a gente está trabalhando aqui com um cosseno hiperbólico de t sobre tal,
né? Então, foi justamente o que a gente escreveu aqui, olha. O cosseno hiperbólico de t sobre tal, tá vendo ali daqui? Então, esse t sobre tal é muito grande. Ou seja, esse x é muito grande, né? O que eu estou chamando aqui de x é isso. Esse x é muito grande. E se x é muito grande, então se x é muito maior do que 1, isso daqui implica que a exponencial de menos x, ela tende a zero. Perfeito? Porque aí vai ser 1 sobre exponencial de x. Exponencial de x, sendo x muito grande, vai ser um valor muito grande. Então, 1 dividido para um valor muito grande é um valor muito pequeno. Então, esse e elevado a menos x vai ser muito pequeno frente a esse e elevado a x. Consequentemente, a gente pode escrever o nosso cosseno hiperbólico. Aqui eu já vou voltar com o... Não, vou deixar o x. Ele vai ser, então, aproximadamente e elevado a x sobre 2. Então, essa vai ser a aproximação que a gente vai fazer. Consequentemente, se a gente coloca aqui o x como sendo t sobre tal, que é o que a gente quer, né, que tem lá na expressão, ele vai ser aproximadamente e elevado a t sobre tal dividido 2. Agora, pegando essa expressão e substituindo lá na expressão que a gente tem para o y, a gente vai ficar com o seguinte, olha. Nosso y de t, ele vai ser, então, aproximadamente o v limite vezes tal, logaritmo do cosseno hiperbólico de t sobre tal, que é aproximado nesse limite de t muito maior do que tal, como sendo essa expressão daqui. Então, vai ser o logaritmo exponencial de t sobre tal sobre 2. Beleza, então a gente ficou com essa expressão daqui. Agora, nota que a gente pode utilizar a propriedade de logaritmo para a gente escrever essa expressão dessa forma. Olha, o logaritmo de e elevado a t sobre tal menos o logaritmo de 2. Então, a propriedade do logaritmo, né? Então, logaritmo de e elevado a t sobre tal menos logaritmo de 2 é igual a esse lado daqui que a gente tem, por propriedade desse logaritmo. E, consequentemente, a gente vai ficar com o seguinte. Aqui a gente pode utilizar que logaritmo e exponencial são operações inversas. Então, isso daqui vai dar para a gente um v' vezes tal, que nos multiplica t sobre tal mais menos, né? Tem um menos ali, menos o logaritmo de 2. E se a gente distribui esse tal aqui, a gente pode escrever isso daqui como sendo, né, já cortando esse lado, essa parte daqui com essa parte daqui, e jogando aqui para dentro, né, para fazer esse corte aqui. Então, a gente vai ficar aqui, isso daqui vai implicar para a gente que o nosso y de t, ele vai ser aproximadamente v' limite vezes o t, mais uma constante. De tal forma que essa constante, ela é justamente, olha, menos v' vezes tal, logaritmo de 2. Então, essa daqui é a nossa constante. E esse é o nosso resultado. A gente vê aqui, né, o y aproximadamente v vezes t, v limite vezes t. E a gente olha, aqui é justamente o que ele colocou, né? Então, v' vezes t mais uma constante. Então, o que esse exercício está mostrando para a gente é que, se a gente espera um tempo muito maior do que tal, né, por exemplo aqui, digamos um 3 tal, o nosso sistema ele vai atingir a velocidade limite e ele vai ter que a posição é a velocidade vezes o tempo. Né? Então, a gente já não vai ter mais a nossa aceleração. Né? Então, simplesmente a gente vai ter ali que se eu esperar um tempo suficiente, a gente vai alcançar essa velocidade limite. Consequentemente, a gente não consegue, né, como o nome já diz, velocidade limite, a gente não consegue ultrapassar essa velocidade, então a gente fica naquele movimento com a velocidade constante, que é justamente essa equação daqui. Né? Então, é basicamente isso que o exercício está mostrando para a gente. Agora, vamos ver um outro extremo. Né? O outro extremo é mostrar que para t pequeno, né, essa equação essa equação para y fornece meio de gt ao quadrado. Então, o que ele está dizendo para a gente é, olha, para t pequeno, a gente tem que ter essa posição dada por meio dessa expressão daqui. Vamos ver agora como que a gente faz esse caso. Né? Agora, o caso D, para esse problema de t pequeno. Né? Então, o t ser pequeno
implica o quê? Implica que t é muito menor do que tal. E a gente pode expandir o nosso cosseno hiperbólico, né? Sempre lembrando que tem um cosseno hiperbólico lá dentro, que a gente vai ter que trabalhar com ele. A gente pode expandir o nosso cosseno hiperbólico de um determinado fator x em Taylor, né? Então, se a gente usa a expansão de Taylor, você pode só jogar aí no Google, ou então fazer a conta, ficar derivando aí, fique à vontade. A gente pode obter que a expansão em Taylor do cosseno hiperbólico de x, ela vai ser 1, só está travando aqui, 1 mais x ao quadrado sobre 2, mais ordem de x à quarta. Então, a gente vai ter isso daqui. Por quê, né? Por que eu coloquei ordem x à quarta aqui e não continuei fazendo a expansão? Porque a questão é o seguinte, o nosso x que a gente está trabalhando aqui vai ser simplesmente nosso t sobre tal, né? Só colocando aqui. E se a gente está considerando que t é muito menor do que tal, isso daqui implica que t sobre tal é muito menor do que 1, ou seja, ele é pequeno. Então, note aqui que essa expansão ela vai ter potências de t sobre tal, sobre 2, mais o ordem de t sobre tal a quarta, né? Então, esse t sobre tal a quarta. Ficou horrível isso daqui, né? Então, ordem de t sobre tal a quarta, né? Então, note que t sobre tal é muito pequeno. Então, esse termo que surgiria daqui, né, com t sobre tal a quarta e com valores com potências maiores, ele é muito pequeno frente a t sobre tal ao quadrado, né? Então, se eu tenho um número pequeno e eu elevo esse número pequeno a uma determinada potência, ele vai ficando menor ainda, né, quanto maior a potência. Então, a gente pode desprezar esses termos de maior ordem. Então, a gente vai pegar o termo da ordem que aparece aqui primeiro, que nesse caso é a ordem 2, né? Então, a gente vai ficar com isso daqui. Agora, utilizando essa aproximação lá na nossa expressão para y, a gente fica com quem? A gente vai ter que nosso y de t, ele vai ser, né, aproximadamente, que a gente está fazendo essa aproximação, velocidade limite vezes tal, e o logaritmo dessa brincadeira que a gente colocou aqui. Então, a gente fica com o logaritmo disso daqui. Então, a gente fica com essa expressão. Agora, o que a gente faz com isso, né? A gente pode expandir isso daqui novamente em Taylor, né? Porque a gente vai ter um termo aqui pequeno, esse termo aqui vai ser pequeno, né? T sobre tal ao quadrado. E a gente pode fazer a expansão desse logaritmo em Taylor. A gente sabe que a expansão do logaritmo de 1 mais x, no caso x, eu estou chamando isso tudo daqui agora, né? Ela vai ser aproximadamente x menos algo da ordem de x ao quadrado. Novamente, estou desprezando esse x ao quadrado porque esse t sobre tal é muito pequeno, né? Então, se x é muito pequeno, x ao quadrado é menor ainda, então é desprezível, né? Então, a gente pode jogar fora esse termo daqui. Então, a gente vai aproximar que o nosso logaritmo de 1 mais x é aproximadamente x. Consequentemente, o nosso y de t, ele vai ser aproximadamente velocidade limite vezes tal, vezes o x, né? Que o x está fazendo o papel de tudo isso daqui. Então, vezes t sobre tal ao quadrado e um fator 2 que aparece aqui dentro. O que a gente vai fazer é o seguinte, vamos organizar essa expressão. Então, isso daqui vai ser aproximadamente, olha, v' sobre tal vezes meio vezes tal vezes t sobre tal. Então, a gente pode escrever isso dessa forma, né? Aí, aqui sim, a gente vai cortar esse com esse. Aqui o t, eu vou deixar o t ao quadrado, né? Então, a gente vai fazer isso daqui. Consequentemente, se a gente relembra lá da nossa expressão para velocidade limite, a gente tem que tal é igual a velocidade limite sobre g. Consequentemente, o nosso g ele vai ser v limite sobre tal. Então, é justamente esse termo que a gente tem aqui. Então, isso daqui é g. Então, a nossa posição no tempo desse problema vai ser aproximadamente meio de gt ao quadrado. Então, é justamente o que ele coloca aqui no exercício para a gente, né? Colocando aqui o exercício, que é justamente aqui, meio de gt ao quadrado. Então, dessa forma, a gente obtém, né, essa expressão. E o que a gente tira daqui, né? O que a gente tira daqui é que, para um tempo pequeno, né? Então, inicialmente,
é como se a nossa partícula estivesse caindo num sistema acelerado. Então, ela está sofrendo uma aceleração g. Então, ali, inicialmente, é como se ela não tivesse, né? A gente pode dizer que ela não sentiu ainda o efeito da viscosidade, né? O efeito do arraste, né? Então, ali, inicialmente, ela não sente. Então, demora um tempinho para ela começar a sentir, né, esse efeito. Então, era isso que eu tinha que apresentar hoje. Obrigado.